mais uma leitura interativa e dessa vez eu vou fazer diferente. Me veio a vontade de passar para vocês uma mensagem da espiritualidade como um conselho para a situação de vocês, seja qual situação for. Então, eu trago duas opções. A primeira opção vai ser a opção do guia. E a segunda opção vai ser a opção da intuição. Eu vou deixar a minutagem na descrição do vídeo para quem quiser pular para a opção que escolheu. E para que vocês consigam escolher a opção que vai se encaixar com a sua situação, vocês mentalizem a situação que vocês querem obter um conselho da espiritualidade. Mentalizem com calma e escolham a opção que chama mais a atenção de vocês. Se vocês quiserem, dependendo da sua crença, vocês podem fazer uma oração pedindo ao anjo da guarda ou uma outra entidade que vocês acreditem aqui para ajudar vocês a escolher a opção que vai se encaixar com a situação de vocês. Vocês podem pausar o vídeo agora para escolher com mais calma e eu vou iniciar para quem escolheu a opção do guia. Tirar aqui. Primeiro eu vou tirar o arcano maior. Para quem escolheu a opção 1, qual o conselho da espiritualidade para as pessoas que escolheram essa opção? Já saiu aqui o Papa. A paz, reconciliação, descanso, vou colocar assim, colheita, inferno, responsabilidade. Eu vejo que para quem escolheu a opção do guia, realmente vocês podem ter um guia na vida de vocês. Vocês podem conhecer uma pessoa que serve como um guia, como um professor ou uma professora, de como vocês devem seguir, de como vocês devem se portar, devem seguir em relação ao caminho espiritual, em relação à vida de modo geral aqui, como vocês devem se direcionar. Com a carta do Papa, eu vejo que muitos de vocês que escolheram essa opção, ou vocês possuem uma religião ortodoxa, sejam católicos, evangélicos, vocês podem seguir uma religião, uma doutrina que é organizada, que possui um líder. Ou também existem aqueles que escolheram essa opção, que conhecem uma pessoa que serve como um exemplo. E eu vejo que não só pode existir essa pessoa, de vocês conseguirem seguir o exemplo dele ou dela, porque essa pessoa tem um conhecimento elevado da espiritualidade. É uma pessoa que inclusive pode mostrar o caminho, o melhor caminho, não só espiritual, mas também em relação à vida. Como também vocês precisam ser o exemplo para as outras pessoas. O Papa é uma carta muito ligada à espiritualidade também. Como o próprio nome diz, é o Papa. Então é aquele que possui o conhecimento do céu e do inferno. Então eu vejo que para quem escolher essa opção,
É possível que vocês estejam passando por dificuldades na vida de vocês, não importa qual área, pode até ser de forma geral. Vocês podem estar passando por um inferno, ou podem ter passado por uma situação considerada como um inferno de sofrimento. E eu vejo que esse sofrimento que vocês passaram ou estão passando foi causado por vocês mesmos. A espiritualidade indica aqui que esse inferno foi colhido por vocês. A colheita, essa carta é muito ligada a karma. Por conta das posturas que vocês tomaram, por conta de vocês não terem seguido os próprios valores, os próprios princípios. Se vocês têm religião, provavelmente os valores espirituais que a religião prega. E a responsabilidade precisa ser, vocês precisam se responsabilizar pelo que está acontecendo ou aconteceu de ruim, esse inferno aqui. O que eu vejo que muitos de vocês que escolheram essa opção, essas dificuldades foram consequência das ações e escolhas de vocês. E que vocês provavelmente foram ações e escolhas que não se encaixavam com os valores que vocês possuem, com os princípios que vocês possuem, inclusive espirituais. Então, o conselho que vem é reflexão, de vocês buscarem refletir sobre o que está acontecendo, caso vocês estejam passando por dificuldades, quais foram as ações e decisões que vocês tomaram que levaram vocês a passar por isso. Se vocês já passaram por esse processo do inferno aqui, que vocês também façam essa autoanálise, busquem refletir sobre, meditar sobre o que aconteceu, para vocês identificarem quais foram as escolhas e quais foram as atitudes que vocês tomaram que resultaram nisso, né, nessas dificuldades. Eu vejo que vocês precisam se reconciliar com a espiritualidade, para alguns de vocês, para vocês obterem paz de espírito. E alguns podem, por exemplo, por conta das dificuldades que estão passando ou passou, ter perdido a fé. A carta do Papa também é uma carta muito ligada à fé. E eu vejo que por essas dificuldades ter sido consequência das próprias atitudes e escolhas, eu vejo que realmente existe essa necessidade de vocês se responsabilizarem pelo que aconteceu ou está acontecendo. Então, eu vejo que para quem escolheu essa opção, existe essa necessidade de vocês se reconciliarem com a espiritualidade para encontrar novamente a paz de espírito, mas também refletir sobre as ações que vocês estão tomando, as escolhas que vocês estão fazendo, se encaixam com os princípios que vocês possuem, com os valores, ou é uma coisa que vocês estão fazendo por conta do receio de serem julgados, por exemplo. E o Papa no lado negativo também fala muito de hipocrisia. Então alguns podem ter uma tendência aqui, talvez alguns nem gostem do que eu vou falar, mas tem uma tendência a pregar coisas aos outros, falar o que é certo e errado, mas não seguir o que prega. E por conta disso acaba vivendo o inferno. O inferno aqui não quer dizer que vocês vão para o inferno. Não quer dizer que vocês vão, quando morrer, obviamente, vão para um lugar onde vocês vão sofrer eternamente. Não é isso. O inferno aqui se trata da vida agora. De vocês, ao ter essa conduta, seja de hipocrisia, seja de preconceito em relação ao outro, seja em condenar o outro, por julgar o outro, vocês acabam criando um inferno na própria vida e acabam sofrendo por isso.
acabam colhendo isso por conta dessas condutas, dessas atitudes, dessas escolhas. Então, o conselho da espiritualidade é esse: que vocês busquem refletir sobre as dificuldades que vocês passam, porque boa parte aqui é por responsabilidade de vocês, não é culpa do outro. É por conta, são consequências de escolhas, de atitudes aqui que vocês tiveram no passado e que acabou se direcionando para essas situações de dificuldade, de sofrimento. E também vem pedindo para vocês se reconciliarem, obviamente, com a espiritualidade. Então, alguns podem ter deixado, se vocês têm uma religião, podem ter deixado de ir à igreja, de rezar, de fazer essas práticas religiosas por conta das dificuldades, achando que a culpa é de Deus, mas na verdade são as atitudes de vocês que vocês tomaram. Então cabe essa reflexão. A espiritualidade provavelmente veio aqui para puxar a orelha de muitos de vocês, e caso alguns de vocês duvidem a respeito dessa mensagem, pode ser o caso de alguns de vocês que escolheram essa opção tem o signo de Touro forte na personalidade, ou Sagitário, é o que saiu aqui, um desses dois signos. E é possível também que vocês ou já conheçam ou acabe conhecendo uma pessoa que tenha uma postura, tenha grande conhecimento espiritual, e acabe uma pessoa que pode aconselhar vocês, então pode servir como não vou dizer mestre, mas como um guia, como uma pessoa que pode direcionar vocês para um caminho, principalmente espiritual, um caminho que tem conexão com a espiritualidade e não um caminho que vai levar vocês ao sofrimento. Então vocês podem conhecer uma pessoa assim, ou irão conhecer aqui, mas a reflexão é essa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa opção. E eu vou passar agora para quem escolheu a opção da intuição. Para quem escolheu a opção da intuição, vou tirar um arcano maior. Para quem escolheu a opção 2, qual a mensagem da espiritualidade para as pessoas que escolheram essa opção? O Papa. Múltiplos amores, a arte, a esperança, impulso inicial, a liberação, bem-estar material. É possível, como saiu aqui, o Papa também saiu na primeira opção, então é possível que alguns de vocês que escolheram a opção 2 possam se identificar também com algumas coisas, ou até a leitura que eu fiz anteriormente, a opção 1 do guia. Eu vejo que a espiritualidade aqui está motivando a vocês a entrarem mais em contato com a sua própria fé. E eu vejo que alguns de vocês podem estar focando muito no lado afetivo, no lado amoroso. Vejo alguns de vocês talvez buscando aqui se relacionar com outras pessoas, buscando uma pessoa para se comprometer. Tem a carta dos múltiplos amores. Alguns podem acabar se distraindo muito com as ofertas amorosas, com pessoas interessadas. Caso vocês não tenham, não estejam comprometidos, obviamente,
Para quem está comprometido, pode haver distrações também que acabam fazendo com que vocês talvez esqueçam de seguir os valores que vocês possuem, acabam se desviando até de possíveis princípios que vocês possuem, seja por conta de religião, se vocês tiverem uma religião, seja por princípios que vocês herdaram da família aqui. Eu vejo que alguns podem estar se distraindo muito com coisas que não são tão importantes assim, seja a questão do lado afetivo, de vocês ficarem buscando aqui, para quem está solteiro, tem uma certa obsessão em obter não, de conhecer uma pessoa para vocês investirem no relacionamento, seja outras questões aqui que não são de muito interesse no sentido espiritual. Eu vejo que alguns podem ficar se iludindo muito com as aparências, e isso acaba tirando realmente vocês do caminho que vocês precisam seguir, de um caminho que é conectado com a espiritualidade. E eu vejo que alguns podem criar expectativas no sentido de, se for uma questão amorosa aqui, de vocês, alguns podem ter a tendência a se encantar muito pela aparência da pessoa, mas talvez a pessoa não tenha os mesmos princípios, não tenha a mesma filosofia de vida, não tenha as mesmas crenças, a mesma forma de pensar que vocês, mas alguns podem criar expectativas a respeito de pessoas desse tipo, no sentido de ter um relacionamento, de achar que vai conseguir ter um relacionamento estruturado, um relacionamento que tem o potencial de se tornar um relacionamento estável, de se tornar até um casamento, porque eu vejo que muitos de vocês podem desejar isso, podem ter isso como uma meta na vida, podem estar se comprometendo com essa ideia. E eu vejo que se vocês ficarem focando muito nas aparências, isso não só no lado afetivo, mas também em relação às situações, vocês podem acabar se frustrando. Essa questão das expectativas está muito forte aqui. Então vocês devem tomar cuidado com as idealizações e também com essas distrações que acabam tirando vocês do caminho. Inclusive acabam fazendo com que vocês se desliguem mais da espiritualidade. E eu vejo que pode existir alguma situação que faz com que vocês se sintam presos à matéria, a questões materiais, seja esse impulso de ter um relacionamento para quem está solteiro, vocês acabam se prendendo à questão física, à aparência, não só a aparência física da pessoa, mas também para mostrar aos outros que vocês têm um compromisso, que têm um relacionamento, que têm um casamento. Isso é uma coisa superficial, uma coisa que não tem interesse para a alma, para o espírito. Porque quando vocês morrerem, vocês vão deixar tudo aqui. Vocês vão levar o conhecimento, a experiência, mas o resto, o dinheiro, a casa, o relacionamento, exceto se for um relacionamento de conexão de alma, mas se for um relacionamento de aparência, vai ficar aqui. Então, o conselho da espiritualidade pede para que vocês reflitam sobre isso, sobre as distrações que vocês podem estar tendo aqui, que podem estar tirando vocês do caminho espiritual. Talvez até de vocês deixarem de se comprometer com coisas que são importantes, que servem como servem para vocês crescerem espiritualmente. Também para vocês refletirem, tomar cuidado com as expectativas, com as idealizações, porque isso também pode gerar frustrações.
e também com essa possível mentalidade que faz com que vocês se prendam a questões materiais. Eu vejo muitos de vocês desejando muito ou se casar, ter um relacionamento estável, mas a motivação aqui lá no fundo é para mostrar aos outros, à sociedade, que vocês têm um relacionamento estável, que vocês são casados, que vocês têm dinheiro, porque eu vejo que alguns também podem estar muito presos a essa questão de alcançar um nível de estabilidade na vida, de alcançar a riqueza, o bem-estar material. E no sentido aqui, essa vontade não é ruim, mas quando é excessiva, de acabar gerando uma dependência, aí sim é uma distorção. Vocês acabam se apegando a isso e acabam fazendo disso como uma motivação na vida, como se fosse o propósito da vida de vocês. Mas na verdade o propósito seria a evolução espiritual, o crescimento espiritual, de vocês obterem a sabedoria espiritual. O dinheiro, as relações são acréscimos. Então, alguns de vocês podem estar distorcendo, talvez, essa questão, e que vocês precisam refletir sobre essas motivações, o que leva vocês a se apegarem a essas questões materiais. É uma questão de aparência, de vocês terem que mostrar ao outro, à sociedade, que vocês são bem-sucedidos, porque vocês têm um casamento, um relacionamento estável, porque vocês têm dinheiro, porque vocês têm posses. E como fica o lado espiritual? Porque eu vejo que muitos de vocês podem estar muito focados nessas questões mundanas e não estão dando atenção ao que é realmente importante, que é ter o conhecimento, a sabedoria espiritual, se conectar com a espiritualidade para conseguir lidar com as situações da vida, e ter um propósito elevado, além dessas coisas mundanas, de adquirir dinheiro, de posses e relacionamentos aqui. Então a espiritualidade vem aconselhando isso, pede também para vocês terem mais fé, porque eu vejo que alguns podem ter dificuldades aqui em alcançar um nível de estabilidade na vida, e essa dificuldade se trata principalmente por conta do apego, de vocês terem uma perspectiva aqui distorcida, de achar que vocês necessitam alcançar esse determinado nível de prosperidade e estabilidade material para conseguir. É como se vocês, a sensação que me vem é que vocês só vão vencer na vida, entre aspas, se vocês conseguirem isso. E na verdade é uma ilusão, é algo que é imposto pela sociedade. E eu vejo que vocês podem se libertar desses apegos, dessas possíveis crenças, se vocês buscarem refletir sobre e também entrarem mais em contato com a espiritualidade, independente de crença. Se você tiver uma religião, que você busque entrar mais em contato com a sua religião, seja através de estudos, seja retornando à igreja para orar, porque eu vejo que alguns podem ter se distanciado disso. Se vocês não têm religião, vocês podem estudar a respeito da espiritualidade, buscar uma pessoa que seja mais experiente nesse assunto para trocar ideia. Eu vejo que vocês podem obter muitos insights se fizer isso. E eu vejo que a espiritualidade está aconselhando isso. Eu vejo também alguns de vocês podem ter dons aqui espirituais relacionados à arte. Saiu a carta da arte. Então, alguns podem gostar de música, podem ter talentos relacionados à música, à pintura, a desenho, fotografia, esculturas, fazer esculturas. Alguns podem ser relacionados à moda. E eu vejo que vocês possuem, para quem tem esse talento aqui, eu vejo que
esse talento pode estar sendo desperdiçado, porque eu vejo que muitos de vocês que possuem talento desse tipo relacionado à arte não estão investindo nisso por achar que isso não dá dinheiro. E eu vejo que esse dom que vocês possuem, porque é um dom, se vocês investirem nisso, é muito mais possível que vocês consigam alcançar o bem-estar material através desses dons do que vocês insistindo numa coisa que vocês se sentem aprisionados. Um trabalho que vocês não gostam, uma atividade um trabalho que vocês detestam, é o que me vem aqui, que só causa estresse, distrações, relações superficiais, interação com pessoas que talvez só são interessadas em alcançar o status, que só são apegadas a questões mundanas aqui, que não tem uma profundidade, não tem não tem valores, princípios elevados. Então eu vejo que muitos de vocês que escolheram essa opção podem ter dons aqui, que podem ou não ter sido herdados de vidas passadas, mas vocês possuem dons relacionados à arte, seja através de música, vocês sabendo aqui tocar um instrumento, ou confecção. Me veio a palavra confecção. Alguém aqui pode confeccionar, seja roupas, seja fazer artesanato, questão da pintura, fotografia, esculturas, tudo relacionado à arte aqui. E que vocês podem estar desperdiçando esse talento para ficarem presos a essas questões mundanas aqui, ficarem presos a uma rotina, um modo de viver que não traz felicidade, que só causa distrações e deixam vocês ainda mais longe do possível propósito de vida que vocês possuem aqui. Então o conselho principal seria esse: vocês refletirem sobre isso, principalmente em relação a esse apego a questões mundanas. Eu vejo que vocês podem se libertar. Na carta da libertação tem aqui a cena do guerreiro aqui libertando a personagem. Então vocês podem se libertar dessas amarras. Vocês podem inclusive pedir auxílio à espiritualidade para ajudar vocês se libertarem dessas amarras. Alguns podem ter afinidade aqui com o arcanjo Miguel, então vocês podem rezar para o arcanjo Miguel, para ele usar a espada dele para libertar vocês dessas amarras, desses apegos. Eu vejo que pode ajudar vocês a se libertar dessas crenças, possíveis crenças limitantes, desses condicionamentos que acabam fazendo com que vocês se apeguem a essas questões. E eu vejo que é isso, vocês devem refletir a respeito dessas distrações, desses apegos, e buscar se conectar mais com a espiritualidade, porque eu vejo que alguns podem ter se desligado desse lado mais espiritual da vida por conta dessas preocupações a respeito de dinheiro, de relacionamento, que não são questões muito importantes. É o que me vem aqui. Não é a coisa mais importante da vida de vocês, não é alcançar posses nem ter relacionamento aqui, e sim o amadurecimento, o crescimento espiritual e o desenvolvimento dos dons que vocês trouxeram aqui, seja de vidas passadas ou que vocês têm um potencial aqui dentro de si e que vocês precisam investir para conseguir, porque eu vejo que esses dons podem ajudar vocês a alcançar essa estabilidade material que vocês tanto desejam, como também proporcionar à humanidade aqui não só arte, a beleza, proporcionar beleza, porque mais do que nunca, no momento atual, o mundo está precisando disso, como também proporcionar aqui um legado para a humanidade, que
não tem relação muito com o material, mas sim com o visual, a beleza, o lado mais espiritual, de fazer a pessoa refletir, questionar. Então é isso, é essa reflexão. Eu espero que vocês tenham gostado dessa opção e até a próxima.